Eu não sou alguém com uma genética muito boa pra peito. Tipo, desde a adolescência era uma região assim que eu sentia que tava bem atrasada em relação ao resto. Principalmente porque eu tinha aquele problema, ainda, acho que não tinha, ainda tenho, né? Mas agora tá bem mais descarado. Tipo, não tá tão visível quanto antes, que é do pectus escavatus, acho que é assim que chama, que é você ter o peito fundo, né? Que na parte central, assim, do seu tórax, você tem uma estrutura óssea meio que afundada e tem meio que um vazio lá, sabe? Então, tipo, eu tinha esse problema e agora, atualmente, tipo, nem vejo muito disso, sabe? Eu realmente não tive, depois de muitos anos treinando, isso daí não é algo que ninguém mais comenta, porque na época comentavam, e teve um desenvolvimento muscular bom nessa região, e mesmo com o percentual de gordura baixo não fica muito visível. Algumas pessoas conseguem perceber quando eu tô com BF bem baixo, BF de competição, aí dá pra perceber, mas ainda tem espaço para eu desenvolver mais a musculatura, já ficou bem menos visível, e se eu conseguir desenvolver meu peito ainda mais, que eu pretendo, porque um dos focos desse ano pra mim é desenvolver meu peitoral. Meu peitoral não acho que é péssimo, mas também em comparação, se for comparar com a minha dorsal, meu quadríceps, realmente ele precisa evoluir mais. E por muitos anos ele não evoluía quase nada. E como que eu fui fazer para evoluir ele? Bem, aquele básico, sabe? Você não precisa fazer que nem um montão de gente faz na internet, de fazer 5 6 exercícios para peito. Sabe? Você fazer um tipo de supino, ou fazer tipo uma variação de crucifixo cross. Normalmente esses dois movimentos já dá meio que o estímulo suficiente. Aí se você quiser fazer uma variação diferente, fazer duas variações de crucifixo, ou duas variações de supino, ou fazer paralelas no final, que é o que eu faço. Atualmente eu faço supino inclinado, 3 séries, depois faço 2 a 3 séries de crossover, 2 a 3 séries de paralelas. Apenas 3 exercícios que são a base do meu treino e foram eles que realmente me auxiliaram no máximo. Supino reto também é uma boa opção. Durante uma época que eu realmente estava querendo progredir carga no supino reto. Porém, tipo, pelo menos para mim, né, as minhas articulações não aguentam tanta carga assim, dependendo, quando eu começo a fazer numa faixa de repetições mais baixa, que eu gosto de fazer no supino, de, sei lá, 5 a 8, o supino reto, uma hora, realmente estava tendo mais dificuldade em manter esse peso, assim, mas as articulações não estavam gostando. Então, o supino inclinado meio que ajuda um pouco, porque pela inclinação, não só você consegue trabalhar mais a parte superior do peito, que eu acho que é superior, porque eu acho que tem estudos que já cheguei a ver na internet, que a ativação do peitoral médio e inferior é praticamente a mesma, até no supino inclinado. Mas no supino inclinado tem uma ativação maior, assim. Eu sei que ativação não significa necessariamente que vai gerar mais hipertrofia. Mas tem pelo menos assim, eu notei uma diferença tipo, melhor assim na parte superior do peitoral, que é a parte que é, pelo menos para a maioria das pessoas, é mais difícil de ver. Então por isso que eu sempre começo com supino inclinado, já faz bastante tempo, faz um bom tempo que eu não faço supino reto com a barra, pela questão de carga, pela questão de... Também não é um exercício que eu nunca gostei muito, por causa que eu não consigo me ver no espelho, sabe? Você ficar deitado, olhando pro teto. E pelo menos no supino inclinado eu consigo, sei lá, me ver no espelho, ver o posicionamento da minha mão, ver o que eu tô fazendo, sabe? Isso daí dá uma segurança mental e também é uma carga, não vou ter que colocar uma carga tão excessiva que tem uma chance de lesão. Eu já cheguei a lesionar fazendo supino reto, então não é quase que um trauma assim, mas eu até poderia fazer alguma hora no futuro, mas atualmente eu acho que supino inclinado é realmente a melhor opção para peito. Ou também se você tiver, no caso, tem uma academia que eu tenho, que é tem uma Blue Fit aqui perto da minha praia, que tem uma máquina de supino inclinado que eu acho muito boa, mas acho que para a maioria das academias talvez não tenha uma máquina específica desse nível. Mas diria, supino inclinado eu acho que é a melhor opção de início de treino. Aí depois você pode fazer outra variação de supino, se tu quiser fazer supino inclinado, depois supino reto, ou até mesmo se você realmente preferir começar com supino reto, supino inclinado já tá bom, e você pode finalizar apenas com crossover. Sabe, 3 exercícios, eu acho que já tá o ideal, 3 séries cada um dá 9. Se você repetir 2 vezes na semana, vai dar 18, que já tá um volume relativamente alto. Então, tipo, eu acho que o pessoal foca muito em alguns treinos como a BCDE, de fazer um volume absurdo de costa em um único dia. E eu cheguei a fazer isso quando eu comecei a treinar meu treino na academia, assim, né? Ele era fazer supino reto com halteres, crucifixo, acho que era crucifixo, ou supino inclinado com halteres, depois crucifixo reto, crucifixo inclinado e depois pull over. Bem, pull over é mais um exercício para dorsal, mas já que é meio que popularizado por também trabalhar o peitoral, acabar fazendo. Então, tipo, eu fazia 5 séries, não, eu fazia 5 exercícios, mais ou menos de 3 séries cada um, uma vez na semana. Me deixava bem dolorido, porque eu fazia apenas uma vez na semana, mas meu peito não estava desenvolvendo, não estava conseguindo progredir mais carga, o que me ajudou a progredir carga, o que vai ajudar você a progredir carga, pelo menos na minha experiência, é frequência maior de supino. Se você está travado no supino, tem uma boa chance de que seu peitoral vai parar de se desenvolver. Pelo menos foi o meu caso. Sempre teve uma proporção entre progressão de carga no supino e desenvolvimento de peitoral. É claro que exercícios como crossover, paralelas,
também pode se aplicar à progressão de carga e são bons, mas eu diria que realmente o seu desenvolvimento de peito vai estar muito atrelado à sua progressão de carga no supino. E como progredir carga no supino? A progressão de carga não é assim, vou continuar aumentando para sempre. E toda aquela questão de periodização, mas eu diria que uma frequência maior, indo de 2 ou até mesmo 3 vezes a semana, tentar fazer supino para você, seu corpo se acostumar melhor com o movimento, para você conseguir progredir carga, é o ideal. Faixa de repetições, tipo, você pode fazer de 5 a 8 em supino. Crossover você pode até fazer mais, fazer 10 repetições. Paralelas pode ter tanto de 5 a 10 repetições, dependendo. Paralelas é importante que você tenha uma maneira de progredir carga. No caso, você pode ter um cinto com apoio para anilhas, que isso daí já é algo que vai ajudar bastante a você assinar mais peso. Paralelas não são um ótimo exercício para peito, mas também é para tríceps, até mesmo para ombro, sabe? Supino inclinado também é um ótimo exercício para o deltoide frontal e medial. Tipo, o pessoal subestima muito o quanto que esse exercício é eficiente para o desenvolvimento do ombro, além do peitoral. Tipo, quando você pega um exercício muito completo, que já trabalha praticamente vários músculos, vários grupos musculares de uma maneira bem eficiente, é meio que redundante, na minha opinião, você fizer mais variações. Então, o que eu recomendo é apenas duas a três vezes na semana você fazer treinos de 6 a 9 séries por treino, o que vai dar 6 ou 18, normalmente até no máximo 18 séries. Eu acho que para peito você poderia recomendar de 12 a 18 séries, especialmente se esse daí é um ponto fraco. Mas progressão de carga realmente é a única opção. Fazer o exercício correto, fazer supino, retraindo as escápulas, que esse é um erro de muita gente. Prestar atenção no exercício, no movimento, no supino. Você tem que jogar os ombros para trás, retrair as escápulas, realmente para você botar mais peso, saber supino é um exercício que requer técnica, que você tem que saber realmente como se posicionar o seu tronco, posicionar os seus braços de maneira eficiente, que seja o mais confortável. Isso é uma coisa que eu aprendi na prática. Tipo, a abertura, a pegada ideal para mim para fazer supino. Tipo, onde eu devo deixar descer a barra, que algumas pessoas eu vejo descendo muito próximo ao pescoço, que não acho que é uma boa, eu prefiro descer um pouco mais abaixo. E também crossover, prestar atenção para você não acabar dobrando muito o seu braço, sabe? Fazer flexão de cotovelo, que isso daí acaba, no meu caso, me gerou quase que uma lesão no bíceps, de fazer crossover muito pesado assim. Aí eu começava a roubar, utilizando meio que o bíceps para isso. Mas execução correta, progressão de carga, uma frequência adequada, descanso ideal, claro que isso daí é meio que tipo algo óbvio. Tipo, se você não estiver descansando bem, você não vai progredir carga, mas realmente não tem muito segredo. O peitoral se desenvolveu bastante, ficou bem fibrado na época da competição, ainda mantendo um bom volume, simplesmente por manter exercícios básicos como supino inclinado, paralelas e uma variação de crucifixo.